há tantos seres vivos? Por que eles estão distribuídos da forma que estão? Eles sempre ocuparam os mesmos lugares? Essas questões intrigam as mentes curiosas já há muito tempo, e hoje nós temos uma maneira para tentar descobrir algumas respostas para elas. Nosso planeta é formado por grandes massas de terra, os continentes, onde os animais, plantas e demais formas de vida têm bastante espaço para se locomover e colonizar novos lugares. Mas não é sempre assim. Existem lugares na Terra que são um pouco mais difíceis de se atingir, lugares em que o alimento nem sempre é abundante, lugares em que o deslocamento é limitado. Tudo isso faz com que a biodiversidade e sobrevivência sejam bem diferentes. Estamos falando das ilhas. Quando estamos na escola, nós aprendemos a definição de ilha com uma frase clássica: um pedaço de terra cercado por água por todos os lados. Porém, segundo essa definição, as ilhas seriam todas iguais, mas não é bem isso que acontece. Não! Para começar, existem 3 diferentes tipos de ilha. O primeiro tipo são ilhas que um dia fizeram parte de um continente. Podem ser formadas por processos tectônicos, quando uma parte da Terra se solta e se afasta, como Madagascar, ou devido à elevação do nível do mar que encobre a plataforma continental, como é o Reino Unido. O segundo tipo são as ilhas originárias de arcos vulcânicos que ocorrem no oceano. Por exemplo, são as Ilhas Marianas e o arquipélago do Japão. Uma placa tectônica vai para baixo de outra e com isso acontece a formação de vulcões nesses locais. Quando isso acontece no oceano, surgem essas ilhas. O terceiro tipo são as chamadas hotspots, ou ilhas vulcânicas. São formadas a partir de vulcões que se elevam acima do nível do mar quando o magma é expelido. Com o movimento das placas tectônicas, o fluxo de magma é interrompido e o vulcão torna-se inativo, mas um novo vulcão é formado em seguida quando o magma novamente consegue sair, e isso forma uma linha de vulcões. O único vulcão ativo é o mais recente. O exemplo mais clássico desse tipo de ilha é o Havaí. Considerando isso, a biodiversidade nas ilhas pode variar justamente por causa do tipo de formação. Nas ilhas que faziam parte dos continentes, a biodiversidade inicial é a mesma que a do continente de origem, mas se modifica gradualmente devido aos processos de anagênese e cladogênese. Já nos hotspots e nos arcos vulcânicos, a biodiversidade surge a partir de dispersão transoceânica, ou seja, seres vivos que chegaram na ilha atravessando o oceano. De forma geral, a biodiversidade das ilhas se fundamenta em 2 questões. É um balanço entre quem chega e quem sobrevive depois de chegar. Uma ilha é um lugar complicado de se atingir por ser muitas vezes distante do continente. Então, colonizar ilhas depende de alguns fatores e até mesmo o acaso pode estar presente. Animais aquáticos ou voadores têm uma probabilidade maior de chegar a uma ilha. Aves e até mesmo insetos podem conseguir fazer as travessias ou de forma ativa ou sendo ajudados por correntes de ar. Também é possível que organismos menores e até ovos de pequenos animais cheguem às ilhas por parasitismo ou forésia, que é quando um animal carrega outro como se desse uma carona. Outra maneira, menos comum, é por massas de entulho, como um acúmulo de vegetação ou troncos de árvore que se formam na água. Há registros de iguanas que chegaram em ilhas e a colonizaram depois de navegarem em troncos que estavam à deriva. As plantas também possuem mecanismos muito interessantes de dispersão pela água. Sementes que flutuam ou são dispersadas pelo ar são exemplos. Porém, é importante que essas plantas sejam adaptadas para viverem em praias, pois é onde as sementes chegarão na ilha e germinarão. A biodiversidade de uma ilha depende muito do seu isolamento. Quanto mais distante a ilha estiver de uma fonte de organismos para colonizá-la, menor será a sua biodiversidade, pois a dificuldade de renovar a biota é maior. Existem levantamentos que demonstram que a diversidade de coníferas nas ilhas do Pacífico são menores quanto mais isolada é a ilha. Além disso, também é importante a riqueza da biodiversidade dos locais continentais mais próximos. Uma fonte pouco biodiversa naturalmente não fará a ilha ser muito biodiversa. Outro fator a considerar é o tamanho da ilha. Estudos demonstram que as ilhas próximas, mas maiores, têm uma biodiversidade maior que as suas vizinhas.
inclusive de gêneros que existiam nas ilhas menores e foram extintos. Sobreviver numa ilha não é uma tarefa muito simples. Uma série de dificuldades, além das existentes nos continentes, fazem das ilhas lugares muito perigosos. Há o risco de uma erupção vulcânica, por exemplo. Nesse caso, há menos possibilidade de que os animais possam sobreviver, pois além do espaço reduzido, também há dificuldade de novas espécies de chegar na ilha. Uma extinção é uma demonstração de que uma espécie não teve condições de se adaptar às mudanças ambientais que ocorreram. Como os ambientes das ilhas e das regiões continentais são de origens diferentes, pode acontecer de espécies não se adaptar ao novo meio. Podemos pontuar uma série de dificuldades para a sobrevivência. Para começar, o número inicial de colonizadores de uma ilha é pequeno. A variabilidade genética, consequentemente, também. Isso diminui a probabilidade de adaptação. Um dado que mostra a dificuldade de sobreviver numa ilha é que, apesar de 20% das espécies e subespécies de aves viverem somente em ilhas, elas contribuem com 90% das espécies extintas desde 1600, uma taxa 50 vezes maior da que ocorre em continentes. Outro fator importante é a disponibilidade de alimento. Espécies de animais generalistas tendem a ter mais sucesso do que aquelas que precisam de alimentos específicos. A alimentação também está relacionada com a presença de predadores. Em comparação com ambientes semelhantes continentais, as ilhas tendem a ter uma menor quantidade e variedade de predadores, pois normalmente o número deles já é bem menor do que o de presas. Como a dificuldade de sobrevivência dessas presas também é grande, a extinção ou diminuição do número delas também impacta na quantidade de predadores. Apesar de tudo, nós podemos olhar essas dificuldades por outro lado. Uma espécie que consiga sobreviver e se instalar numa ilha pode ter todos esses problemas a seu favor. A quantidade de água que cerca as ilhas a protegem de mudanças climáticas drásticas, que facilitariam uma extinção. A dificuldade de se chegar à ilha torna a biodiversidade menor, o que gera menos competição por alimento e auxilia na sobrevivência. Inclusive, a quantidade reduzida de predadores torna a vida mais fácil para quem consegue sobreviver. Tudo isso nos ajuda a entender por que algumas espécies que foram extintas em regiões continentais continuam vivas em ilhas. Os ecologistas americanos Robert MacArthur e Edward Wilson desenvolveram uma teoria em 1967 que relaciona as taxas de chegada e extinção de espécies às ilhas. No livro A Teoria da Biogeografia de Ilhas, eles explicam que se trata de um equilíbrio. No início, a taxa de imigração para as ilhas é alta, por serem poucas as espécies, e a quantidade de espécies novas vai diminuindo. Ao mesmo tempo, a taxa de extinção no início é baixa, mas aumenta com o passar do tempo. Quando se atinge um ponto em que as taxas de imigração e extinção se igualam, obtém-se um equilíbrio que se torna relativamente estável. Outro ponto abordado por eles no livro é que há uma forte correlação entre a área da ilha e o número de espécies presentes, como nós já vimos em alguns exemplos.